Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Pode sentar-se. Meus amados, esta passagem aqui, o contexto dela é o cumprimento da promessa de Jesus de que Ele enviaria o Espírito Santo. Jesus, quando estava subindo ao céu, Ele disse que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam sua testemunha em toda a face da terra. E a partir daquele derramamento do Espírito Santo, aquele poder que Jesus mencionou realmente se manifestou na vida da igreja, na vida das pessoas. E a igreja, então, a partir dali, na verdade era o nascimento da igreja, e a igreja começou a crescer a partir dali. Então esse é o contexto dessa passagem que eu acabei de ler. E aqui o texto nos traz a forma como os discípulos viviam, aqueles que professavam o nome de Jesus. Eu queria analisar com os irmãos esse texto para mostrar que nós também, como igreja hoje, temos essa mesma missão que esses discípulos naquela época tiveram. A missão não mudou, a missão é a mesma desde sempre. Desde sempre, Deus tem uma missão para o seu povo. Desde o Antigo Testamento, veio para o Novo Testamento, e a missão continua conosco hoje. Então eu queria fazer essa aplicação para nós nessa noite. O texto diz, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 42, isso significa dizer que eles perseveravam, eles se dedicavam à palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que a palavra de Deus. E nada mais atual de se falar sobre a necessidade de conhecer a doutrina dos apóstolos, a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Em tempos de tanta confusão, de tanto ensinamento falso, tanta superficialidade sendo derramado como um lixo nas nossas redes sociais, dentro até da própria igreja, doutrinas que surgem a partir de versículos isolados, a partir de palavras isoladas, a partir de músicas, de canções, surgem doutrinas a partir daí. Então há necessidade do povo de Deus acordar para essa realidade. Há necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina. Porque o apóstolo Paulo disse: ainda que um anjo do céu, ou mesmo eu, os pregue um evangelho que seja diferente desse que Jesus, que nós aprendemos, que seja amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Não importa quem esteja falando. Se a palavra de Deus está sendo distorcida, seja amaldiçoado. A palavra de Deus é fundamental para a igreja nos dias de hoje, como sempre foi. É alimento espiritual, é direção neste momento de tanta confusão, de tanta instabilidade, eu diria, de tanta falta de compromisso. A palavra de Deus é a direção segura para nós. Precisamos conhecer a palavra de Deus. E precisamos nos manter firmes nas suas doutrinas, naquilo que ela nos ensina, que não é nada novo, mas que vai permanecer eternamente.
A palavra de Deus não é como um livro de direito, por exemplo, que amanhã mudou o entendimento dos tribunais, e aí tem que mudar a lei, porque agora já não é mais assim. Tem que mudar os livros que foram escritos, tem que atualizar. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Mesmo que o mundo nos acuse de sermos retrógradas, de termos a mente voltada para o passado, porque a palavra de Deus diz que ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então não importa o que estejam dizendo, não importa do que vão te chamar, o que importa é que nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. A palavra de Deus continua a mesma. Em tempos de ideologia de gênero, olha só onde nós já estamos, né? Numa época em que se questiona se homem é homem e se mulher é mulher. Nesse contexto de mensagem, de informações que nós recebemos, as doutrinas, aquilo que nós pregamos e ensinamos, por exemplo, sobre o sexo somente no casamento, sobre a impossibilidade do divórcio, sobre o aborto ser algo contrário à vontade de Deus, tudo isso parece, vamos usar uma expressão vulgar, fichinha. Já está superado, porque agora nós estamos falando de se eu sou homem ou se eu sou mulher. Mas, irmãos, a palavra de Deus continua a mesma. Divórcio é abominação diante de Deus. Eu não quero dizer isso aqui eu sei que muita gente aqui já se divorciou. Eu conheço muitas pessoas e não estou falando aqui para acusar ninguém, né? Eu estou falando aqui para que nós possamos corrigir o rumo daqui para frente, né? Corrigir o rumo. Se erramos no passado, vamos nos arrepender, mas vamos corrigir o rumo. E isso é a palavra de Deus, ela não muda, meus irmãos. Hoje se divorcia porque eu discordo dela, porque ela discorda de mim, porque ela não gosta daquilo, eu não gosto disso, porque o papel higiênico está virado para cima, eu gosto virado para baixo, porque o sabonete está dentro do papel e ela gosta fora do papel. Por coisas, parece brincadeira, mas por coisas desse tipo estão divorciando. Então, se fala de sexo fora do casamento, parece que isso parece que a gente tem até vergonha de falar sobre isso, de tão retrógrada que soa para a sociedade. Mas é a palavra de Deus, é assim que é. Se nós queremos prevalecer ou permanecer, melhor dizendo, na doutrina dos apóstolos, não podemos abrir mão dessas coisas. Que mentira é mentira, onde quer que ela seja dita, e por qualquer motivo que seja dita, é mentira e é pecado e não agrada a Deus. Então precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E por mais que o mundo possa chamar isso de tabu ou de retrógrada, é dessa doutrina que o mundo precisa. Ainda que eles não consigam entender, mas lá no fundo do seu coração, cada pessoa gostaria muito de viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus só se vive obedecendo a sua palavra. Então, meus irmãos, não abramos mão da doutrina dos apóstolos. E o texto continua dizendo que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Versículos 42 e 46. Nós somos uma família, a família de Deus. A igreja é uma família. E nós precisamos estar juntos. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Nós precisamos conhecer não somente de irmão. Ô irmão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Não, precisamos de conhecer o nome, precisamos de conhecer a família, precisamos estar unidos, precisamos andar juntos, comer juntos, como diz aqui o texto. Eles tomavam as refeições juntos, né? O versículo 46 é muito interessante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições. Eles estavam reunidos no templo, no pátio do templo,
Há uma doutrina aí também que surge, que nós não precisamos mais ter igrejas, nós não precisamos mais nos reunir, né? E fala que basta reunir na casa. A Bíblia fala que os apóstolos no início também se reuniam no templo, nas casas e no templo. E se você olhar mais à frente, você vai ver que a igreja foi organizada de propósito por Deus, estabelecendo presbíteros, diáconos, etc. Nós precisamos estar juntos, meus irmãos, porque essas doutrinas estão surgindo, estão brotando da terra, assim, e nós precisamos então nos encorajar um ao outro, precisamos exortar um ao outro, precisamos aconselhar um ao outro, precisamos animar um ao outro. Isso só se faz estando junto, não se faz um dia na semana no culto. Nós precisamos mais do que isso. Precisamos mais do que isso. O culto é um momento de celebração, de adoração, onde nós nos alegramos, encontramos os irmãos, nos abraçamos. Mas nós precisamos mais do que isso, se nós queremos realmente obedecer à palavra de Deus e experimentar o melhor de Deus, experimentar o avivamento que nós tanto queremos. Precisamos estar juntos. Precisamos nos aproximar, ser amigos, compartilhar as alegrias, as dores, ir à casa um do outro. Se fosse em Minas Gerais, nós comeríamos um pão de queijo, aqui nós comemos um churrasco, né? Se fosse na Bahia, a gente comeria um vatapá, né, Marcelo? Então, precisamos estar juntos, meus irmãos. Nós não conhecemos a casa uns dos outros, e isso é uma necessidade. No mundo isso está cada vez mais escasso, cada vez mais difícil, e o mundo tem tentado, voluntário ou involuntariamente, aniquilar essa nossa comunhão, né? Vivemos dias que nós não falamos mais um com o outro, nem no telefone nos falamos mais, né? Nós não falamos mais no telefone, nós só mandamos mensagem por escrito, e mensagem não tem emoção, né? Não sei se eu contei aqui uma historinha de uma pessoa que foi para a guerra, e lá, lutando, não, para a guerra não, ele foi estudar numa faculdade, longe da sua casa. Estando lá, o pai dele mandava dinheiro todo mês, para sustentar ele naquele lugar. E, certa altura, o pai não mandou o dinheiro. Uma vez, atrasou um dia ou 2 dias, e o filho foi e mandou uma mensagem: pai, manda dinheiro. E o pai ficou indignado. Olha aqui, falou com a esposa dele, olha que mensagem desaforada desse nosso filho. Tantas meses tem mandado dinheiro para ele, ele manda mensagem: pai, manda dinheiro. E a mãe olhou para a mensagem e disse: não, não foi isso que ele disse. A mãe disse assim: olha aqui, presta bem atenção. Ele disse assim: pai, manda dinheiro. É diferente, né? Não é diferente? Claro que na escrita dele ele não tinha como colocar essa entonação. O que eu estou querendo transmitir para os irmãos não é que eu não possa mandar mensagem um para o outro, mas vamos conversar de vez em quando. Então pelo menos manda uma mensagem de voz, que eu quero ouvir sua voz, né? Vamos conversar. Quantas vezes eu ligo para o telefone de alguém, toca, ninguém não atende, depois eu mando uma mensagem, imediatamente ela olha e responde. O que está acontecendo conosco? Né? Precisamos aprender a nos unir, a nos aproximar um do outro. Diz também que eles perseveravam nas orações, versículo 42. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestes. E nós precisamos lutar a nossa luta nas regiões celestes. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos ter uma vida de oração consistente. Campanha é muito bom, campanha de oração. Vamos fazer todas. Mas nós não podemos viver de campanha de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração na nossa casa. Uma vida de oração todo dia. Um tempo devocional com Deus. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. E a gente percebe a grande dificuldade que a igreja tem de orar.
tem grande dificuldade de orar aqui, mas mais do que isso, tem grande dificuldade de orar em casa. Tem pessoas que só conseguem orar quando vem à igreja. Tem gente que não consegue orar em casa, que não consegue orar com a sua esposa, com seu filho. Nós precisamos de oração, meus irmãos. Os nossos irmãos fundadores, vamos dizer assim, da igreja, perseveravam todos os dias na oração. Todos os dias na oração. Muitas vezes sofremos porque não submetemos os nossos planos, os nossos projetos a Deus. E aí dá errado. Há uma história na Bíblia em que o povo de Israel estava caminhando para tomar posse da terra que Deus havia prometido, e nessa rota eles estavam vencendo todos os seus inimigos. E havia um inimigo que estava nessa rota que Israel deveria destruir, que eram os gibeonitas. Esse povo, percebendo que Israel estava vencendo todas as batalhas, que Deus estava com eles, se aproximou dos líderes de Israel e pediu que Israel fizesse um acordo com eles, um pacto, uma aliança. E o povo de Israel, a Bíblia diz, faz questão de dizer, sem consultar a Deus, fez uma aliança com aquele povo. E isso foi uma tragédia para eles, porque eles tiveram depois até que lutar para defender aquele povo que era um povo que deveria ser destruído. Mas como eles fizeram aliança, Deus exigiu que eles cumprissem a aliança que fizeram. Ou seja, não oraram, não buscaram a Deus, não pediram a direção de Deus. Aí deu errado. E é assim muitas vezes na nossa vida. Às vezes sofremos consequências, sofremos muito na nossa vida, porque não colocamos diante de Deus, não esperamos Deus nos aprovar. Não, pode ir. E aí já vamos tocando a vida, vamos tocando. Aí depois vamos colhendo os frutos. Porque não buscamos a direção de Deus. Não buscamos a direção de Deus. Há uma lição no curso Casados para Sempre, que é exatamente orando juntos. Há uma promessa em Mateus 18, 19, que quando dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E nessa lição a gente aprende que o acordo segundo a vontade de Deus não é um acordo eu e a minha esposa, é um acordo eu e a minha esposa submetidos à direção de Deus. Porque muitas vezes pode ser que o que eu quero, o que a minha esposa também quer, não seja aquilo que Deus quer. Não é verdade? Pode ser. Então precisamos buscar a direção de Deus, precisamos orar, meus irmãos. Orar. Se quer fazer campanha, faça campanha. Nunca é demais orar. Nunca é demais orar. Faça propósito, mas ore em casa. Mas tenha uma vida de oração consistente. Sozinho, com a sua esposa, com a sua família. Ore. E a oração tem poder. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A oração tem poder. A oração pode levantar até o morto, pode ressuscitar até o morto. Uma vez estávamos ministrando lá no meu local de trabalho, nós temos um estudo bíblico lá, e tinha uma senhora, não é crente, e ela então mencionou que estava com alguém na família enfermo, mas que aquela enfermidade os médicos já tinham desenganado, então não precisava nem orar, ela falou. Falei, mas é exatamente aí que nós precisamos orar. Deus pode curar essa enfermidade incurável. Sabe, às vezes nós agimos assim. Nós declaramos que acreditamos que Deus pode curar, mas lá no fundo do nosso coração nós estamos duvidando. Será? Já está quase no leito de morte já. Tiago diz que quando nós orarmos, nós temos que orar com fé, em nada duvidando. Pois aquele que duvida é como uma onda impelida pelo vento, né? Precisamos orar com fé, crendo que Deus vai fazer.
que Deus faz a obra, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abre portas, que Deus abre porta de emprego, que Deus abre caminhos, que Deus restaura famílias, que Deus tira o drogado das drogas. Deus faz isso. Ele é poderoso para fazer isso. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos orar. Diz o texto que eles, versículo 47, contavam com a simpatia de todo o povo. Versículo 47. Contavam com a simpatia de todo o povo. O crente é uma pessoa simpática, ou pelo menos deveria ser, né? O crente deveria ser uma pessoa simpática. É ou não é? Porque nós somos alegres. Fruto do Espírito é alegria. Nós somos otimistas, porque nós cremos que Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Então, não pode existir pessoa mais otimista do que um crente. Não é verdade? O crente é uma pessoa disposta. Josué diz, olha, eu vou, pode ir, não desanime, continue, que eu vou com você. Nós sabemos que Deus vai conosco. O crente é uma pessoa prestativa, é servo, não é? Tudo isso está na Bíblia. Nós somos servos, precisamos servir. Servir a igreja, servir o nosso colega de trabalho, servir o nosso vizinho. Estamos aqui para servir. Estamos aqui para servir. Se sofremos perseguição, que seja por causa da nossa postura contrária aos valores deste mundo, e não por sermos antipáticos, desonestos, avarentos ou brigões. Às vezes sofremos, estou na luta, meu irmão, estou na luta. Fulano fez isso comigo, mas vai ver o que ele fez com o fulano. Está colhendo as consequências. Isso não é perseguição, no sentido de que a Bíblia traz. Isso é consequência. Se você briga, você vai receber de volta. Se você é antipático, você vai receber de volta. Se você não é honesto, você vai receber de volta. A Bíblia fala, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A perseguição que a Bíblia fala é aquela que nós sofremos por causa do nome de Jesus, exatamente por sermos igual a Jesus, ou por procurarmos ser igual a Jesus, né? Por sermos discípulos de Cristo. Esta sim, esta é a luta. Essa sim é a luta. E eu pergunto para os irmãos, como é que todo o povo simpatizava com os discípulos? Obviamente que é porque eles se envolviam com a comunidade, né? Se envolviam com a comunidade. Senão não poderia, as pessoas não poderiam ter simpatia por eles, se eles simplesmente vissem eles de longe. Precisavam conhecer eles para ter simpatia por eles. Então, o que eu extraio desse texto é que os discípulos se envolviam com a comunidade dos não crentes também. Eles estavam junto com aquelas pessoas, assim como Cristo estava junto com os pecadores, com os marginais, né, daquela época. Eles se envolviam com as pessoas. Eu estou para dizer que, embora nós estejamos falhando na nossa comunhão, em estarmos juntos, eu acho que nós estamos falhando mais em não estarmos nos envolvendo com a comunidade ao nosso redor, em não estarmos nos aproximando das pessoas que vivem perto de nós, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não nos envolvendo com os seus problemas, não nos oferecendo para servi-los. E nós precisamos fazer isso. Afinal de contas, esta é a nossa missão aqui. A gente se aproximar das pessoas com intencionalidade, ou com a intenção de levar Cristo a elas. Não necessariamente falar o plano de salvação para elas, mas nos aproximar no sentido de que elas possam ver em nós Jesus Cristo, através da nossa ação, do nosso procedimento, das nossas atitudes, das nossas palavras. Porque eu tenho para mim que as nossas atitudes, as nossas ações falam muito mais alto que as nossas palavras. As pessoas estão nos observando. E para isso nós precisamos estar junto com as pessoas. Precisamos nos aproximar delas. Precisamos ser amigos delas. Precisamos oferecer para servir. E será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso? Diz o texto que enquanto eles viviam assim, acrescentava-lhes o Senhor
os que iam sendo salvos. Versículo 47. Então, meus irmãos, quando nós vivemos esse estilo de vida verdadeiramente cristão, a consequência natural é a salvação das almas. Quando nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, andamos nas pegadas dele, fazemos o que ele fez, o que ele nos ensinou, as pessoas vão chegar para Jesus, as pessoas vão conhecer a Cristo, nós seremos o evangelho para eles. A nossa atitude, a nossa palavra, as nossas ações serão para ele o evangelho. A palavra de Deus diz que nós somos as cartas vivas de Cristo. Talvez você será a única pessoa que vai se aproximar dessa pessoa com essa intencionalidade de apresentar a Cristo. Eu li sobre um missionário britânico, nascido na Escócia, de nome David Livingstone. Não sei quantos já ouviram falar dele, nasceu em 1800, por ali. E esse homem, um grande homem de Deus, estava na África como missionário, e um jornalista famoso, há muito tempo não tinha notícia desse David, ele resolveu ir lá na África para ouvir dele, conversar com ele, e diz que ele esteve lá, conversou com esse David Livingstone, viu o que ele fazia lá, conversou com as pessoas a respeito do que ele fazia ali, e quando ele voltou, ele concluiu: agora eu creio que há um Cristo, porque há um David Livingstone. Seria mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes nós fugimos desse texto. Fugimos desse texto. Achamos que isso só o apóstolo Paulo podia falar. Mas nós somos pessoas iguais a ele. E nós temos essa responsabilidade. Temos essa responsabilidade com a sociedade na qual nós vivemos. Então, meus amados, nunca nos esqueçamos, estamos em missão aqui nessa terra. Não estamos aqui para desfrutar as coisas boas que Deus fez, também vamos fazer isso, né? Mas esse não é o nosso foco. Nós estamos aqui em missão. Enquanto estamos em missão, vamos aproveitando o que Deus nos proporciona. Mas às vezes nós agimos ao contrário. Nós vamos experimentando e aproveitando as coisas boas que Deus nos fez, e quando aparecer alguma chancezinha ali, alguma oportunidade, eu falo de Cristo, ou eu testemunho. Parece que nós invertemos a ordem das coisas. Estamos aqui em missão. Não temos outra coisa a fazer, a não ser levar Cristo até as pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quero ler um texto, mas antes eu gostaria de orar com a igreja. Nós vamos fazer a ceia em seguida, mas eu gostaria de orar com a igreja e pedir que os irmãos, cada um de nós, fizesse uma reflexão sobre essa palavra que nós ouvimos hoje, mas tomasse uma decisão, uma atitude concreta em relação ao que Deus falou hoje. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu Espírito Santo, que é o que dá vida a essa palavra e que faz com que ela seja para nós rema, seja para nós viva e eficaz. E nesta noite, Pai, eu clamo que o Senhor esteja convencendo cada um, confrontando cada um de nós, nos despertando para a grande obra, a grande missão que o Senhor tem desde sempre e que hoje conta conosco, que somos teus filhos, discípulos de Jesus. Que o Senhor possa nos despertar, nos levar até as pessoas, quebrar as barreiras, Senhor, tirar aquilo que atrapalha a nossa
a nossa ação como crentes em Jesus, como discípulos de Cristo. Senhor, nos transforme, nos encha com este poder, para que possamos ser testemunha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Quero lembrar, como diz o texto, e como o próprio Jesus fez, quando ele celebrou a sua ceia antes de ser crucificado, ele chamou os seus discípulos. A ceia é para os discípulos, aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que andam com Jesus. A ceia é para você. Mas se você não entregou sua vida a Cristo ainda, pode fazê-lo agora mesmo. E você pode se tornar um discípulo de Cristo nesta noite, neste momento. E você fique à vontade. Você é bem-vindo à mesa do Senhor, se você entregar a sua vida a Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Você pode tomar o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então faça isso lembrando que Jesus entregou sua vida por você e derramou seu sangue por você. Amém? Senhor amado, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por aquele sangue derramado ali na cruz do Calvário, pelo teu corpo partido, Senhor, por nós. Nós jamais conseguiremos saber o preço que o Senhor pagou ali naquela cruz. A dor que o Senhor sentiu não somente pelos cravos, pelos açoites, mas mais do que tudo, pelos pecados nossos que estavam sobre ti naquele momento. Obrigado, Deus. Nada que façamos aqui pode pagar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Então recebemos a tua graça, recebemos no nosso coração essa graça abundante, esse amor infinito, e queremos te servir, Senhor, todos os dias da nossa vida. Por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Então, meus irmãos, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que a sua família seja tocada essa semana, que se há alguma divisão na sua casa, que haja restauração nessa semana. Se alguém na sua casa que está sem emprego, que essa semana o Senhor abra uma porta para ele, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe.